Bom, estão vendo minha tela aí também, né? Sim, tá na tela do Velox. Tela do quê? Na tela inicial, mestre. Ah, A aula beleza, inicial, então. 18h30. Ah, obrigado. Hoje vai ter umas questões aí no final da aula, ok? Lembrando que nenhum material pode ser distribuído, né, sem a prévia autorização, e que o material todo está lá no Classroom. Acredito que todos estejam lá, né? E as aulas estão no YouTube, também todas gravadas lá. Na aula passada a gente falou do forjamento, né? Fez uma apresentação dos esforços do forjamento. Falamos de maneira geral do forjamento de matriz aberta e fechada, focando mais no forjamento de matriz aberta. Na aula de hoje a gente vai falar das características da rebarba, que é típica do forjamento em matriz, forjamento de matriz fechada, e vamos iniciar o capítulo 5, que é prefilação. Então, falando sobre, finalizando, né, o capítulo de forjamento, né, a gente viu que peças com formato mais simples, né, são forjadas com matriz aberta, do forjamento livre. Já as peças com formas mais complexas ou de precisão, você não consegue obter com forjamento livre, porque você não coloca o grau de precisão com forjamento livre. Então, você necessita de matrizes especialmente preparadas que contêm o negativo ou contorno da peça a ser produzida. As matrizes são caras, exigindo, na maioria das vezes, alta produção para justificar seu custo. Então, a matriz, forjamento de matriz fechada, a matriz, ela agrega, né, um valor no produto final muito grande, porque é muito cara a matriz para fabricar ela, o material é caro, a fabricação da matriz é cara, e isso tudo é levado em consideração na hora de compor o preço final da peça que você está forjando. Por isso que você precisa de uma alta produção para justificar o custo do forjamento de matriz fechada, né? Acho que eu comentei uma vez que eu precisava de uma peça lá forjada e eu precisava de 30, mas o cara só fabricava 100 para poder fazer. Aí eu tive que comprar 100 para poder, porque senão não faria, né? 30 era muito pouco. A obtenção de formato complexo normalmente não é possível em uma única etapa de trabalho, exigindo uma ou mais etapas de pré-forjamento. Então, a matriz fechada, você não consegue, em uma única operação, realizar a conformação da peça, né? Você precisa dessas várias etapas para poder distribuir, né, o material e distribuir os esforços durante a operação. As etapas de pré-forjamento podem ser efetuadas com auxílio de superfícies especialmente usinadas no próprio bloco das matrizes ou equipamento separado, ou mesmo por meio de outros processos como a laminação. Então, você lembra daquele vídeo que eu mostrei na aula passada, que apresenta todas as etapas de fabricação de uma peça, desde do bloco da matéria-prima até o produto final. Então, você não é de uma vez só que você faz isso, né? Um passo que você faz isso. O objetivo do pré-forjamento é redistribuir o metal para posições mais adequadas ao forjamento subsequente. A pré-forma assim obtida pode ser conformada para uma configuração mais próxima da final em uma matriz de esboço, que é chamada blocker die, que assegura uma distribuição adequada de metal, mas ainda não a forma final.
Opa. As operações de obtenção de formas intermediárias de uma peça constituem a conformação intermediária, que se compõe normalmente de 3 etapas: a distribuição de massas, dobramento, se for o caso, e formação da seção transversal. Então, essas 3 etapas são as operações intermediárias até você obter o produto final, na matriz final. Então, é o caso dessa peça aqui, né? Então, essa peça aqui você tem a barra, né? Aí, dessa barra aqui, você tem na A, né? Na A aqui. Você tem o B, que é a distribuição de massas. Então, você pega essa barra, redistribui as massas ao longo do comprimento. Aí, depois, você vai fazer um dobramento. Se for no caso dessa peça aqui, né? Faz um dobramento, que normalmente depende da peça, né? Normalmente só tem distribuição de massa. Aí o dobramento depende da peça. E aí depois você passa para a seção transversal. Então observa aqui, ó, que eu tenho a seção transversal aqui, o PB e o AA aqui, que é tudo circular, né? Esse preto, essa bola preta aqui. Aí depois você passa aqui do C para o D para modificação da seção transversal com as massas já distribuídas, né? E com o dobramento feito, né? E aqui o E é a finalização. Tem aqui a seção transversal próxima da final, já tem a distribuição de massa e já tem o dobramento, no caso dessa peça aqui. Então, da matéria-prima até aqui, você tem várias etapas de distribuição de massa, dobramento e conformação da seção transversal para formar o produto final. Um outro exemplo é o virabrequim, né? O virabrequim você tem essas três situações aqui, né? E você tem essa distribuição quando você tem um alongamento da peça e redução da seção, sem o alongamento nem redução da seção e com uma defasagem. Então, você tem essa distribuição em função de como que você vai querer a sua peça. Isso tem a ver aqui, como ele está falando, com o fluxo do metal dentro da matriz. Então, essas etapas aqui são fundamentais para conseguir fazer com que o metal escoe, porque a gente não está fazendo não é uma massinha, né? O exemplo de massinha de modelar que eu dei na aula passada é um exemplo muito aproximado, porque aqui a gente está falando de escoamento de metal, de aço, né? Então, para poder conseguir fazer esse preenchimento da matriz com o metal, você precisa necessariamente dessa distribuição prévia. Aqui com relação já à rebarba, né? Então, diante da dificuldade para se distribuir precisamente o material nas etapas de operações unitárias, utiliza, na maioria dos casos, um certo excesso de material que já na etapa de esboçamento se permite escapar por entre as duas matrizes, formando uma rebarba que por vezes é removida, cortada, antes do forjamento final nas matrizes de acabamento. As matrizes de acabamento são as chamadas finishing dies. Matriz die, né? Então, você tem essa necessidade de formar a rebarba. Na etapa de acabamento, né, na última etapa, né, o excesso de material também forma rebarba, que tem que ser fina para assegurar o preenchimento total da matriz e tolerâncias rigorosas. Isto que uma rebarba fina, em presença de atrito, gera alta pressão de conformação, que é o que ele mostra aqui nessa distribuição de pressão dessa pá de turbina aqui, ó. Essa parte aqui que está em preto é a pá de turbina. E aqui eu tenho a distribuição de pressão em vermelho e em rosa quando você tem a formação de rebarba e quando você não tem. O A, né,
essa distribuição de pressão aqui em A, é quando você não tem a formação de rebarba. E quando você passa a formar rebarba, você tem essa distribuição B aqui de pressão. Então, bem maior, né, a distribuição de pressão em função da formação da rebarba. E isso implica num aumento da solicitação no maquinário, na matriz, em todos os componentes da prensa, né, que está comprimindo aí o material. Então, a rebarba é importante? É importante. Mas, se você tiver um excesso muito grande desse excesso de material, você vai estar cada vez mais aumentando essa pressão que a máquina precisa exercer para poder conformar a peça, né? No caso aqui, essa parte de turbina. Então, na etapa de conformação final, ao iniciar-se a formação da rebarba, em virtude da presença do estrangulamento ou garganta da rebarba entre as duas matrizes, as tensões compressivas na cavidade das matrizes elevam-se consideravelmente e causam o preenchimento de todos os recessos dessa cavidade. Então, quando a matriz começa a formar a rebarba, né, esse aumento de pressão vai fazer com que, aonde não tinha preenchimento dentro da matriz, seja preenchido. E isso é fundamental. Não sei se vocês lembram da aula passada que eu falei que é importantíssimo que você tenha um pequeno excesso de material para garantir que toda a cavidade seja preenchida. Senão vai faltar material e a peça vai ficar faltando pedaço, né? Aí a solução não é botar Durepox nem encher de sol, é descartar a peça. As funções da rebarba, portanto, são duas. Primeira função da rebarba, atuar como válvula de segurança para o excesso de metal na cavidade das matrizes. Porque se não tivesse a rebarba, aqui como está mostrando aqui, né? Imagina que você tem esse aumento de pressão aqui no forjamento dessa pá de turbina em função da formação da rebarba. Se você não tivesse esse canal por onde a rebarba escoa, todo esse acréscimo de pressão aqui ia ficar dentro da matriz. Ia ser o aumento de pressão. Então, a rebarba reduz, né, acaba reduzindo esse aumento de pressão em função do excesso de material necessário para preencher todas as cavidades. E a outra função é regular o escapamento do metal, aumentando a resistência ao escoamento do sistema, de modo que a pressão cresça até valores elevados, assegurando que o metal preencherá todos os recessos da cavidade. Então, a figura abaixo vai mostrar uma típica variação da pressão da carga de forjamento em função do avanço das matrizes. Então, a rebarba faz com que essa pressão aumente e, como eu falei, preencha as cavidades vazias. E aqui eu tenho essa curva, né, que é uma curva típica de pressão de forjamento com a formação da rebarba. Então, a pressão do forjamento, que está aqui na ordenada, ela inicialmente está zero, né, e ela começa quando a matriz entra em contato com a peça. E aqui é o curso da matriz, né? À medida que a matriz vai se deslocando, essa pressão vai aumentando. Então, o que acontece aqui? A matriz entra em contato com a peça e começa um aumento dessa pressão do forjamento até que você tem a formação da rebarba. Quando você começa aqui a formar a rebarba, você tem esse aumento exponencial da pressão de forjamento e essa pressão vai até o pico quando a matriz é totalmente preenchida. Então, você tem esses pontos, né, importantes na distribuição
da pressão do forjamento, né? Que é sair do zero quando a matriz entra em contato com a peça, e ela tem um aumento aqui, e aí tende a estabilizar, aqui quase uma constante aqui, ó, um pequeno aumento, e aí a partir do momento que aumenta, que inicia a formação da rebarba, essa pressão explode, até que a matriz é totalmente preenchida no final do curso da matriz. Então, à medida que você tem essa rebarba começando a se formar muito antes aqui, né, você vai ter esse aumento de pressão maior, né, porque se ele começa antes aqui, ele vai aumentar ainda mais até que você tenha toda a matriz preenchida. Então, esse ponto aqui, ele é em função do volume que você estimou para o forjamento. Para evitar um aumento excessivo dessa pressão, as matrizes são usualmente projetadas de tal modo que a rebarba fica reduzida à sua espessura mínima, somente uma largura pequena, que é chamada garganta ou costura, sendo permitido ao restante escoar livremente dentro da calha ou bacia. Então, o que você faz? Você normalmente tem essa zona de formação da rebarba, aqui, essa zona de formação da rebarba, que tem essa garganta aqui, que permite que você tenha esse aumento de pressão necessário para o preenchimento da matriz como um todo, mas você não vai ter o contato das duas matrizes. Se você tiver o contato das duas matrizes aqui, aquele ponto lá que você tem de aumento de pressão, aí ele explode, né? Porque você não tem mais o que deformar. Você vai deformar o quê? Que se você encostou a matriz superior na matriz inferior, você não tem mais o que deformar de material, já que as duas matrizes já se encostaram. Você vai deformar o quê? A matriz? Não tem como deformar a matriz, né? Você só consegue deformar o material. Então... Matriz, se tivesse força para isso, né? Oi? E no caso, se a máquina tem força para isso, ia acabar estragando a matriz. Com certeza, com certeza. E aí já era, né? Perdeu a matriz, perdeu. Porque essas matrizes, elas têm uma precisão muito grande, né? Ela não é feita assim a bambu, não. Ela tem um projeto com tolerâncias apertadas para que a peça tenha a dimensão desejada, né? Então, elas não podem deformar, né? Então, por isso que não pode ter aquele contato das matrizes superior e inferior aqui. E aí, com isso, você para evitar isso, você faz essa garganta aqui, que a garganta garante o preenchimento da matriz principal, e aqui essa bacia de rebarba, que é por onde a rebarba escoa, fazendo com que as duas matrizes não se encostem. Com isso, a gente finaliza o capítulo 4 de forjamento, que tratou, né, forjamento livre, o forjamento fechado, matriz aberta, matriz fechada, os esforços do forjamento, né, e as características da rebarba. O capítulo 5, que é trefilação, o objetivo, né, é fabricar fios, né, materiais com formas circulares, preferencialmente, né? Então, o que está previsto na ementa é falar das características gerais, o dispositivo básico, que é a fieira, que é a ferramenta, né? O nome da ferramenta utilizada na trefilação é a fieira, falar dos equipamentos, aonde é realizada a trefilação, né? Que são as bancadas, trefiladoras de tambor e os componentes, e a trefilação de arames, que é o principal produto fabricado por trefilação. Ok? Características gerais. O que é a trefilação? É uma operação que a matéria-prima é estirada
através de uma matriz em forma de canal convergente, que é chamada afieira ou trefilo, por meio de uma força trativa aplicada do lado de saída da matriz. Então, está mostrando aqui na figura, né? Você tem um material aqui em azul, a fieira, que é o em preto aqui, que tem um canal convergente, e essa força trativa puxando o material, forçando o material, que obviamente precisa ter um diâmetro maior do que o diâmetro da matriz, né, da fieira, e com isso você tem uma redução da seção transversal do produto. Consequentemente, também, você vai ter um comprimento maior do fio na saída da fieira. Ok? A trefilação, ela é prioritariamente executada a frio. Pode ser executada a quente? Pode, mas normalmente ela é realizada a frio para que haja um encruamento do material e aquele consequente aumento de resistência mecânica do material. Okay? O escoamento plástico é produzido principalmente pelas forças compressivas provenientes da reação da matriz sobre o material. Então, você tem a força trativa puxando o material, e aqui na região da matriz, da fieira, você tem a força compressiva aqui, que é uma reação do material sendo forçado a passar pelo canal convergente, e essa força, essa componente, né, da força da fieira sobre o canal, sobre o material, no canal convergente, vai ser uma força compressiva que vai deformar o material. Mas a força compressiva é uma resultante dessa força trativa que é a força externa, né, que está sendo aplicada no material. A força compressiva é uma força interna, vamos dizer assim. Forma resultante, né? Simetria circular é muito comum em peças trefiladas, mas não obrigatória. Pode ter outra? Pode. Preferencial é a forma circular. Condições térmicas, normalmente a frio, como eu falei. E os produtos mais comuns, barras com diâmetro maior do que 25 milímetros, os arames comuns, fino, médio e grosso, que tem essa variação aqui de diâmetro, e os arames especiais, um diâmetro de até 0,02 de milímetro. E tubos trefilados de diversas formas. Então, tubo, chamado tubo de aço sem costura, ele é fabricado por trefilação. Os tubos, eles podem ser fabricados do seguinte modo, né? Quando você não tem um apoio interno, né, com rebaixamento ou afundamento, ou com uma mandril passante, que é aqui a figura A ou B. Então, você tem aqui, sem o suporte interno, você não tem nada, e com uma mandril passante, você tem um mandril aqui, que vai passando, né, juntamente com o tubo. Então, esse caso aqui, com mandril passante, você garante com isso uma homogeneidade na espessura do tubo, porque você tem um gabarito ali, né, um limitador que você tem interno durante a deformação. Quando você não tem nada, já é mais difícil ter essa homogeneidade na espessura da parede do seu tubo. Você pode ter também com plug, ou chamado bucha, né, interno, ou com bucha flutuante. Então, com esse plug interno aqui, você tem esse plug que fica fixo nessa região aqui do canal convergente. E com a bucha flutuante, o atrito da parede interna faz com que o plug fique aqui. Então, você tem essas duas situações que são realizadas também para a fabricação, que garantem uma melhor condição de espessura de parede também do que quando você não tem nada.
E aqui um videozinho mostrando, né, como que é feito, né, quando você tem o mandril, né, a fieira, aqui o suporte, né, da fieira. Aí tem uma seção, faz uma seção transversal aqui para poder visualizar. Aí você tem aqui o tubo que vai passar o mandril. Ali o gripper, né, puxa, vai aplicar força atrativa no material. E aí começa a passar. Esse é o plug interno, né? Ele fica fixo aqui. Então observa aqui nessa região aqui, ó. Não sei se dá para visualizar bem aí, mas aqui tem uma diferença nessa parte inicial, né? Que você ainda está passando por um regime transiente, né? Até entrar no regime permanente de deformação. Essa parte inicial aqui ela é descartada, depois você tem a homogeneização da parede do tubo, né? E com isso aí vai puxando, consequentemente você vai ter um tubo aqui maior, né? Um comprimento maior e uma deformação plástica que é realizada a frio, tendo uma propriedade mecânica melhor no material. E o tubo de aço sem costura, né? Você não faz um tubo soldando uma chapa, né? Você tem essa deformação do tubo. Joel, ou não? Só uma observação. No início ali, o tubo que chegou, ele já está formado um tubo. Sim. Certo? Sim. Antes dessa estrangulação aí, no caso ele está reduzindo o diâmetro, nessa situação ele está reduzindo o diâmetro e a parede do tubo. Sim. Certo? Mas quando ele chegou, ele já está pronto. A formação dele, como é que seria? Ele seria uma barra maciça e teria uma peça ali para poder puxar ele também? Então, você lembra da fabricação de tubo de laminação com laminador management? Agora tem que puxar aqui na lembrança. Então, é um tubo fabricado por laminação a quente, que você usa um mandril também, só que você tem os rolos, e como o material está a quente, você sai de uma barra, e com o mandril, com esses rolos, que são os rolos que forçam o material a passar pelo mandril, a barra vai revestindo o mandril, formando o tubo. É a matéria-prima para a trefilação de tubos de aço sem costura. Aquela laminação é a quente, o vídeo mostra lá o aquecimento, tem que ser para você conseguir conformar o material, uma barra para um tubo, e aí você vai ter, por isso, uma propriedade mecânica muito pobre daquele tubo e uma tolerância dimensional, né, uma precisão dimensional muito pequena, né, nas dimensões. Então, na trefilação, você melhora tanto a propriedade mecânica do material, como você reduz, né, a tolerância dimensional do tubo. Na verdade, então, a trefilação é a continuidade do processo, né, do processo anterior lá, que o tubo já está pronto, sem costura, porém a dimensão dele não é satisfatória, e a propriedade mecânica também deixa a desejar. Ah, beleza. Porque quando eu vi ali ele pronto, aí eu bateu essa dúvida. Beleza. Muito bem. Vantagens da trefilação, né? O que a gente pode elencar como vantagem? O material pode ser estirado e reduzido em seção transversal mais do que qualquer outro processo. Então, o grau de redução
da trefilação é a maior que a gente consegue entre os processos de conformação mecânica. A precisão dimensional obtida é maior do que em qualquer outro processo, exceto a laminação a frio, que não é aplicada à bitola comum de arames. Então, você tem uma precisão dimensional muito boa, só que não só perde para a laminação a frio, mas na laminação a frio você não faz o tubo e o arame com a dimensão da trefilação. A superfície produzida é uniformemente limpa e polida, e o processo influi nas propriedades mecânicas do material, permitindo, em combinação com um tratamento térmico adequado, a obtenção de uma gama variada de propriedades com a mesma composição química. Então, você pode ter, em função da combinação do tratamento térmico, o mesmo material, um aço 4340. Você pode ter diversas propriedades de resistência mecânica de um mesmo material, só em função da combinação da deformação da trefilação com o tratamento térmico aplicado. Falar sobre o dispositivo básico. Agora, fieira, ferramenta responsável por fazer a redução. A fieira é o dispositivo básico da trefilação e compõe todos os equipamentos trefiladores. A geometria da fieira é dividida em 4 zonas, está mostrado aqui, né? É o ângulo de entrada, esse ângulo maior aqui, o ângulo de redução, que é também chamado de ângulo de abordagem, a zona cilíndrica, que é também chamado de calibração, que você vai dar o acabamento, na verdade, nessa zona cilíndrica, e o ângulo de saída, que já é essa região, parte final aqui do material. Okay? Então, essas 4 zonas são as zonas que compõem a fieira. O material utilizado. Então, os materiais dependem das exigências do processo, dimensões e esforços, e do material a ser trefilado. Os mais comuns são carbonetos sinterizados, sobretudo carbonetos de tungstênio, chamado vídeo, né? É metal duro, né? Pastilha de metal duro, ácidos de alto carbono revestido com cromo, chamado cromagem dura, os ácidos especiais, né? Cromo níquel, cromo molibdênio, cromo tungstênio, ferro fundido branco, cerâmicos, pós-dióxidos metálicos sinterizados, e diamante, para fios finos ou de ligas duras. Então, são esses os materiais utilizados na fabricação da fieira. E aqui tem, né, uma fotinha, né, da fieira. Você tem aqui, normalmente, esse estojo de aço que cobre o núcleo de metal duro, né? O núcleo de metal duro é onde a gente tem as zonas, né, as 3 zonas aqui que entram em contato com o material, né? A zona de entrada aqui, né, o ângulo de entrada, não necessariamente está no núcleo de metal duro. Por que isso? Porque o núcleo de metal duro é o que vai sofrer o desgaste, é o que vai entrar em contato com o material e é o que precisa de maior resistência, né? O estojo de aço aqui, ele só compõe a dimensão total da ferramenta, né, da fieira, mas o desgaste é muito pequeno, né? Porque não entra em contato com o material. E o núcleo, que é o caro, é o que você tem um custo maior, né? Quanto maior o material, se é material mais caro, vai ficar mais oneroso para o teu processo. Então, normalmente esse núcleo aqui, que é onde você tem um metal duro embutido, um material que vai efetivamente entrar em contato com o material que está sendo deformado. Com relação aos equipamentos, né? São as bancadas, trefiladores de tambor e os componentes. Então, as bancadas de trefilação é um dispositivo desse aqui, que você tem aqui a fieira, né, que você tem o núcleo de metal duro, as zonas lá de deformação, etc.
Aqui você tem a mordaça, que vai segurar a ponta do tubo, do metal, né, da matéria-prima. E aqui, né, da fieira, você já tem a redução. Né? A matéria-prima entra com um diâmetro maior, sai com um diâmetro menor. E aí você tem aqui esse gancho que puxa a mordaça através desse motor aqui. E aí você vai puxando, aplicando aquela força trativa, né, para poder puxar o material. E com isso você vai forçando o material a passar pela fieira. E por que tem essa outra rodando aqui? Porque isso aqui tem que voltar para frente para executar uma nova operação, né? Você gira essa daqui para puxar, depois gira essa daqui para voltar para a posição inicial. Essa é a chamada bancada de trefilação, e tem um videozinho mostrando ela de verdade aqui. Né? Aqui, ó, observa, aqui o tubo, a fieira, ela é um canal convergente, vai fazer com que o tubo passe aqui e esteja com um diâmetro menor, obviamente. Então, você prepara nesse caso aqui, você prepara a ponta do tubo para ele passar pelo diâmetro menor, e aí vem aqui a mordaça, prende no tubo e aí começa a puxar. Começa a puxar e começa a deformar o tubo, né? E esse tubo aqui, ele é com mandril, né? A gente observa aqui, ó, o cara vai, ele vai puxando, é lento, né? Não é muito, esse caso aqui é lento porque no tubo tem um fio, o fio é mais rápido. Né? Aí ele vai puxando, puxando. Aí, ó, observa aqui, no final, ó, tá vendo aqui, ó, o tubo, e aqui, isso daqui é a haste, né, do plug. Aquele plug que eu mostrei ali no esquemático, né, tá aqui, essa haste, que ela fica aqui para poder homogeneizar a dimensão da espessura. E aí caiu aqui o tubo, aí isso aqui volta para cá, pega o outro tubo e inicia novamente a fabricação. Essa é a bancada de trefilação. Okay? Além da bancada de trefilação, a gente tem também as trefiladoras de tambor. Né? Então, a gente tem 3 grupos de trefiladoras de tambor. A simples, que você só tem um tambor para arames mais grossos. As duplas, para arames médios. E as múltiplas, também chamadas contínuas, para arames médios a finos. Então, é simples. É quando você só tem um tambor aqui, que ele vai girando e puxando o fio, e o fio vai enrolando aqui, né? O arame vai enrolando no tambor. A força trativa se dá por conta do torque aplicado nesse tambor. Então, à medida que você tem um motor que gira esse tambor aqui, e em função do torque desse raio, vai ter uma força que vai puxar o fio a passar pela fieira. A dupla trefiladora de tambor dupla para arame médio é quando você tem 2 tambores, né? Você tem um tambor aqui que você passa pela primeira fieira, ele vai enrolando aqui e aí ele passa aqui pela segunda fieira para enrolar no segundo tambor. Então você tem essa progressão, né, na redução do fio, né? Tem um videozinho aqui mostrando. Então você tem aqui, ó, o tambor 1, que você puxa, tem a fieira 1 aqui e a fieira 2. Então aqui o tambor 1 vai puxar o fio aqui, que vai enrolar, passar para o tambor 2, que vai passar para cá. Então você vai, enrola ele aqui, aí ele passa por aqui e passa pela fieira 2. Então são 2 tambores. Okay? Isso aqui já é para arames médios. E a
fieira trefiladora de tambor múltiplo ou contínuo é quando você tem vários tambores, né? E com isso você vai ter também várias reduções. A cada fieira você vai ter uma redução em relação à fieira anterior. E essa daqui é para arames médios a finos e a velocidade de fabricação é muito maior. Então tem um vídeo aqui mostrando como que isso é feito, né? Então aqui, ó, não sei se dá para ver aqui, ó, o fio está entrando aqui, tá vendo? Aqui o fio, aqui, dá para ver? Aqui, ó, dá para ver, não dá? Tem alguém aí? Sim. Sim, professor, dá para ver. Obrigado. Aí, ó, a velocidade que ele está aqui, ó. Ele vai sendo puxado aqui. Aqui é uma guia primeiro, né? A fieira está aqui, ó. Essa caixa aqui tem a fieira. E aqui tem o primeiro tambor. Esse tambor aqui vai puxando o fio para passar aqui na fieira. Aqui está enrolado, tá vendo? Deixa eu dar um pause aqui. O fio sai aqui, enrola e sai aqui em cima para a segunda fieira. Aqui, ó. O fio vai e entra aqui na segunda fieira. E enrola aqui nesse tambor, passa aqui na terceira fieira. Aí enrola aqui, passa na quarta fieira. Esses cabos azuis aqui, ó, isso aqui tudo é sensor. É tudo sensor, eu já vou mostrar. Aí passa aqui, ó. Aqui, isso aqui é sensor. Está medindo a velocidade, está medindo uma série de parâmetros aqui que enrola nesse outro tambor. E aí tem essa roldana aqui, que aí essa roldana manda o fio aqui para cima. Manda o fio aqui para cima. E aí o cara vai mostrar lá atrás. Opa, deu um erro aqui. Não deu erro nenhum. Aí ele vai. Ó, 1, 2, 3, 4 tambores que tem essa daqui. Aqui, ó, esse painel aqui tem uma série de informações que mostra velocidade, temperatura, ó, torque, eu acho que mede também. A referência, velocidade, torque, tá vendo? Temperatura. Vai medindo, porque se der alguma variação aqui, você tem como parar o processo, né? Porque a partir do momento que você observar alguma não conformidade aqui, se você não consertar na hora, você vai ficar produzindo um fio com uma dimensão errada, enfim, com algum defeito aí, né? E aqui em cima, aqui ele mostra lá o fio sendo enrolado, né? Sendo produzido aqui, sendo enrolado. Tudo a frio, né? Tudo deformação a frio. Você vê que não tem aquecimento de nada, mas a velocidade é grande, né? Esse carretel aqui, isso aqui que está puxando o último fio, na verdade, né? Puxando, quer dizer, do último tambor para cá, né? Para ir enrolando aqui. E aí você tem o fio final, que é esse daí, que aí vai seguir para enrolar nos carretéis comerciais, né? Aí tá aí o fio final. Coisa para danar, né? Ok? Então, essa é a trefilação, chamada trefilação múltipla, ou contínua. Ok? Bom. Uma área bem perigosa isso aí, né? Pô, se você ficar... perigoso pra caramba. Se você ficar aqui no início arrebentar aqui, aí, bicho? Arrebentar, corta um, né, cara? Corta um. Você vê que, tirando o cara, tem um cara filmando aqui, não tem ninguém, né? Não tem ninguém perto do negócio, né? Arrebentou qualquer coisa aqui, já era. É tipo aquele filme... Como é que chama aquele filme que o nego morre, sinistro? Predição, não. Premonição. É uns negócios desse aí. É, mais ou menos isso. Né? Muito bem. Porque a velocidade é muito grande, né? A velocidade que o fio está ali é muito grande. Bom,
Vamos passar agora para o nosso quiz, né? Vou pedir aí o pessoal para entrar lá no Vevox e a gente fazer as nossas perguntas, né? O código é esse aqui. Galera, quem já entrou, quem já tem aí, é esse aí. E eu lembro que tinha um link, cara, para ver pelo computador, que eu não sei qual que é. Foi um aluno que colocou aí, eu não sei qual que é. Alguém mais tentando conectar aí? Até agora. Opa, 14/14 aqui. A maioria colocou aqui garantir o preenchimento de toda a cavidade da matriz, né? A função da rebarba, né? Então, realmente é essa. A função da rebarba é essa, né? Garantir o preenchimento de toda a cavidade da matriz. A trefilação, operação em que a matéria-prima é estirada através de uma matriz em forma de canal convergente por meio de uma. O Jean colocou ali no chat do Teams um link que aí dá para, em vez de fazer pelo celular, você consegue fazer pelo computador, né? Quem tiver no computador. Obrigado, Jean.
pessoal, a maioria colocou força trativa. Então, o que vai fazer o material passar pelo canal convergente, pela matriz, é a força trativa, né? A conformação, ela é um resultado da força trativa. Certo? É a força trativa, realmente. Dentre as assertivas abaixo, não é uma vantagem da trefilação. Putz, apertei errado aqui, pessoal. Perdão. Desculpa, apertei errado aqui. Botei de novo aqui, tá? A maioria absurda colocou os principais produtos possuem seção reta de forma complexa. Realmente não tem isso na tripulação. Na tripulação, você tem normalmente seção circular. E essa parte de cima aí, o 4, é uma vantagem realmente que você tem. Então, o correto é realmente 5. A galera dividiu aqui, né? Mas a maioria colocou 4 zonas, né? E, certo, são 4 zonas realmente, né?
Aqui, ó, um ângulo de entrada, ângulo de reflação, zona cilíndrica e o ângulo de saída. Essas 4 zonas aqui compõem a FIEI. Okay? Muito bem, pessoal, só lembrando aí, né? Previsão da AV2, 24 de novembro. Previsão da AV3, 8 de dezembro. Como que vai ser a AV2? Não sei. Ainda não foi passada nenhuma orientação. Tão logo eu tenho alguma resposta sobre, alguma informação sobre isso, eu passo para vocês, né? A gente tem mais 2 aulas, a princípio, dia 10 e dia 17, e no dia 24 a V2, ok? Na próxima aula a gente vai finalizar aí o capítulo 5, trefilação, falar do esforço em trefilação e do ângulo ótimo, aquele ângulo de abordagem ótimo da matriz. O material está todo lá no Classroom e as aulas estão todas lá no YouTube. Agradeço imensamente a participação, a presença, a paciência. Desejo a todos uma boa noite. Pergunto se alguém tem alguma questão.